Bom dia, que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e meu amigo que está assistindo esse vídeo. Nós estamos estudando a carta aos Romanos na nossa escola bíblica dominical e que agora você pode acessar qualquer hora, qualquer momento, porque está gravada essa lição. Nós vamos fazer um resumo dessa lição de hoje. E antes de mais nada, vamos pedir a orientação de Deus para mim e para você que está meditando, para que esse estudo possa trazer lições pessoais para cada um de nós, para aplicarmos em nossa vida pessoal e servirmos melhor ao nosso Deus e melhorar a nossa vida uns para com os outros com relação ao nosso próximo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de compartilhar esse estudo da Tua Palavra, da Carta aos Romanos, para que possamos aprender dela, Pai, tudo que o Senhor designou em cada versículo, em cada livro aqui escrito, para que possamos aprender com a Sua vontade para conosco e as verdades dessa Palavra que nós devemos aprender e aplicar na nossa vida e também nos ajudar, Pai, a testemunhar do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Que o Senhor abençoe a cada um que está estudando e assistindo comigo esse vídeo, nesse estudo. Nós oramos a Ti agradecido e te pedindo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, no primeiro estudo desse série de estudo da Carta aos Romanos, nós fizemos uma retrospectiva sobre a importância de Roma na época de Paulo, a importância política, a importância econômica e a influência do início da igreja ali em Roma. Na segunda lição, nós vimos Paulo se apresentando como servo do Senhor, como apóstolo, e o versículo-chave desse aí é quando Paulo diz que ele não se vergonha do Evangelho, ele não se envergonhava do Evangelho, porque era o poder de Deus para a salvação. Então foi um desafio lançado também para nós, os servos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que creem na Sua Palavra, para que também nós não possamos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. A lição passada nós vimos sobre a ira de Deus, capítulo 1, 18 a 32, sobre a ira de Deus, sobre a pecaminosidade humana. Então nós aprendemos aí que a ira de Deus está sobre a impiedade e a perversão do homem, né, que abandona os preceitos de Deus totalmente e se dá a depravação. Tratamos um pouco também sobre a idolatria, como Deus detesta a idolatria. E nessa lição de hoje nós vamos juntos falar sobre o justo juízo de Deus. A lição 4 dessa série, o justo juízo de Deus. E nesse estudo nós devemos compreender que a condenação sem Cristo é tanto para os judeus quanto para os gentios, que há um justo juízo sobre todos os homens. Vamos entender um pouquinho sobre essa questão e trazendo para a nossa relação com a igreja hoje, com o povo de Deus, sempre que possível aplicar essa palavra. Vamos ver também aí, diante do estudo, nós também trazer uma introspecção para nós de compadecer das pessoas que vivem no jugo do pecado, que não conhecem a liberdade da salvação em Deus, que Deus oferece gratuitamente para nós. E, uma vez conhecida a palavra de Deus, que nós possamos ter o desejo de comunicar essa palavra a outras pessoas, para que haja poder de transformação na vida de pessoas. Que Deus abençoe-nos nesse estudo, que você possa compreender, apesar de ser muito rápido, muito breve, mas que você possa compreender essa palavra e depois você ler com mais calma todos os textos que nós vamos citar aqui nesse estudo. Esse estudo ele vai tratar exatamente da condição humana. Por que o juízo de Deus é justo? Porque a ira de Deus sobre a pecaminosidade humana é justa. Será que todos pecaram mesmo? Será que não? O que é pecado? Né?
Paulo vai começar esse texto que nós vamos ler agora, que é a partir de Romanos capítulo 2, ele vai começar falando de alguma situação sobre pecado. Então, nesse trecho da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo expõe a forma sistemática a doutrina da depravação do homem e a incapacidade do ser humano de se relacionar com o Criador, em função do pecado. Então, a gente pergunta, o que é pecado? Definição simples e curta: pecado é a transgressão dos mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Onde que eles estão? Vamos ler 2 versículos que vai nos ajudar sobre isso. Primeiro, 2 Timóteo 3,16, você acompanha comigo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça. E 2 Pedro 1,21 diz aí, porque nunca, jamais qualquer profecia, quer dizer, a palavra de Deus, foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Para que ela é inspirada? Ela é inspirada para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça. O que é a justiça? É os caminhos de Deus. A justiça é os preceitos de Deus. Então é isso que nós vamos discorrer um pouquinho, o justo juízo de Deus. Primeiro Pedro fala também que essa profecia, essa palavra de Deus, a Bíblia, não foi escrita porque alguém falou assim, eu vou escrever um livro assim. Não. Deus orientou, Ele instruiu os seus servos, homens santos, diz aqui a palavra, homens consagrados a Deus, a falarem da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a cada história, a cada narração da Bíblia, foi orientada por Deus. Deus orientou. Os evangelhos, por exemplo, pessoas que conviveram com Jesus ou conviveram na época de Jesus e que relataram aquilo que viram e ouviram. Assim as Escrituras. Então, tudo que não está em consonância, de acordo com essas Escrituras, é pecado. Por isso que pecado é a transgressão da lei. Ok? Entendeu aí? Muito bem. O primeiro tópico que nós vamos ver, que todos, segundo a Bíblia, todos são culpados. Todos. Então, o juízo de Deus é inevitável para toda a raça humana, para todas as pessoas. Isso inclui eu e inclui você. O juízo de Deus é justo. Então, Deus tem a condenação para todos e Ele é justo, porque todos nós também pecamos, todos nós caímos no pecado. E o juízo de Deus é imparcial. Ele não olha a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele. Ele não olha onde eu nasci, se eu nasci numa família rica ou pobre. Não, Ele é imparcial. Ele não olha a distinção de status social, raça, onde você nasceu, tribo, nada. Deus não olha essas coisas. Então, o juízo de Deus é inevitável, é justo e é imparcial. Vamos ver atentamente cada versículo que nos mostra sobre isso aí. Vamos ver no próximo slide. Ponto 1. Todos são culpados. O juízo de Deus é inevitável. Romanos 2, 1 a 4. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenam. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas, porque no capítulo anterior ele falou das questões de tais coisas, idolatria, homossexualismo, desobediência a Deus, o pecado. O versículo 3 diz aqui, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? E o versículo 4, ele apresenta aqui, ou desprezarás a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Por que Paulo relatava isso aqui? Porque os judeus na época, eles se gabavam de ser o povo de Deus, escolhido de Deus,
e que tinha, realmente Deus escolheu esse povo para ser o povo que comunicasse a verdade de Deus. Deus se manifestava a esse povo de forma especial. Deus mandava os seus profetas, Deus deixava as suas escrituras para esse povo. Então eles batiam no peito e falavam que as outras pessoas de outras raças, de outras nações, aqui na Bíblia tratada de gentios, estavam condenadas. Mas o que acontecia com esses judeus aqui? Por isso que ele fala que todos são culpados, que o juízo de Deus é inevitável. Por quê? Essas pessoas condenavam o outro, condenavam o gentio, segundo a lei. Porém, Paulo está falando, vocês estão condenando o outro, mas vocês estão praticando aquilo que vocês estão condenando o outro. Então, porque ele fala que o juiz de Deus é segundo a verdade. Então, o juiz de Deus é segundo a sua palavra, é segundo as suas leis. Então, não adianta eu falar da lei de Deus, não adianta eu falar da palavra de Deus, não adianta eu conhecer a palavra de Deus se eu não a pratico. Então, além de não praticar, eles estavam condenando, né? Quando você faz juízo do outro, você dá a sentença, ele está condenado e eu estou salvo. Os judeus estavam apresentando dessa forma. Então, ele diz aí, tu, homem, condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, versículo 3. Pensa que livrará do juízo de Deus? Então, Paulo está sendo duro com esse povo e chamando a atenção deles para isso. E isso vale para nós hoje, né, irmãos e amigos? Eu posso querer julgar um amigo, querer julgar o vizinho, querer julgar a vida do outro, só que tenho que tomar o cuidado que eu posso estar na mesma condenação. Nós vamos ver em estudo seguinte essa condição. E olha o que o versículo 4 diz. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas estavam desprezando a riqueza da bondade de Deus. Porque às vezes Deus estava permitindo o tempo, deixando que aquelas coisas acontecessem, sendo complacente com o pecado. Olha aqui, ó. Não é complacente com o pecado, mas dando tempo, pela bondade de Deus e tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então a gente olha hoje assim, por que Deus permite tantas coisas erradas, tantos pecados no mundo, tantas coisas ruins e que não agrada a Deus? Deus está usando da sua tolerância e longanimidade, dando tempo ao homem para que ele se arrependa. Então eu não sei a sua condição de você, meu irmão, meu amigo, que está ouvindo esse estudo. Então, se você está na condição de pecador, que não se arrependeu, Deus pode simplesmente estar sendo longânimo com você. Ele não está passando a mão na sua cabeça e nem na minha. Deus está dando tempo, Ele está sendo longânimo, Ele está sendo bondoso, aguardando para nos conduzir ao arrependimento, porque o juízo de Deus é inevitável, ele vai vir. Então prestemos bastante atenção nesse aspecto. O outro ponto que o autor traz para nós na sequência desse estudo é que esse juízo de Deus é inevitável, né? Nós adiantamos aí um pouco. O juízo de Deus é inevitável, nós falamos agora, e o juízo de Deus é justo. Então ele traz alguns versículos aí para nós. Versículo 5 ao 11. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, quer dizer, aquele coração que não arrepende, que não confessa pecado, que acha que não peca, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo. Então é muito preocupante essa questão, quando você sabe que está em pecado, que sabe que está vivendo em dissonância com a palavra de Deus e não arrepende. Então, a dureza de coração impenitente. E retribuirá a cada um segundo os seus procedimentos. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procura a glória, honra e incorruptibilidade. Então ele está falando aí daqueles que buscam fazer o bem, buscam seguir os caminhos de Deus. Deus promete a esses a vida eterna. Não pelo que ele faz. Nós vamos ver na sequência dos estudos que é em função do perdão recebido. Arrependeu dos pecados, recebe perdão e vivem em fazer o bem. Mas aos demais, mas a ira e indignação, versículo 8, aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A esses então, tribulação, angústia virão sobre a alma
de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego. O que ele está querendo dizer? Todos vão estar sobre esse justo juízo de Deus. Então não é condição porque a pessoa nasceu numa determinada família, numa determinada religião, numa determinada nação, é que ele vai receber a sua salvação. Mas os gentios daquela época, os judeus daquela época pensavam assim. Então ele está falando aqui, aí concluindo no versículo 10 aqui, glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. E no versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, nesse trecho aqui da palavra, o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja de Roma, que não adianta eles ficar com aquele coração duro, impenitente. Vai vir o juízo de Deus. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados recebem de Deus o perdão e a vida eterna. Aqueles que não arrependeram, não buscam Deus, têm a condenação. Mas aí ele fala assim, tanto o grego, tanto o judeu como o ímpio que se arrependeu, ele fala aqui daquele que se arrependeu, receberá esse galardão de Deus, receberá essa salvação de Deus. Mas tanto o judeu quanto o ímpio que não recebe, que não se arrepende do pecado, também estará sobre o justo juízo de Deus. Então ninguém, porque nasceu como judeu, ou porque está dentro da igreja, ou porque o pai é crente, ou porque o pai é temente a Deus, se essa pessoa não se arrepender dos seus pecados, vai ter o justo juízo de Deus. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Então, isso é importante ver essa questão aí, tá? Você preste atenção, analisa a nossa vida, isso nós temos sempre que estar examinando a nossa vida com a palavra de Deus. Então, receberemos de Deus o duro juízo, a vida eterna para aqueles que se arrependem. Que todos são culpados, ele vai falar assim que o juízo de Deus é imparcial. Versículo 12, Romanos 2, 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão. E todos os que na lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples, versículo 13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios em que não há lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles a lei para si mesmo. Versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo. E o versículo 16, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos do homem em conformidade com o seu Evangelho. Olha, meu irmão, meu amigo que está vendo aqui, essa palavra de Deus é assim, aquele que conhece a palavra, versículo 12, e pecam conhecendo a palavra, e aquele que está no pecado e não conhece a palavra, receberá o mesmo julgamento, a justa condenação. Então não é conhecer a palavra, não é estar dentro de um prédio religioso ou de uma religião é que vai mudar a situação nossa diante de Deus, porque o juízo dele é imparcial. Então, o versículo 13 ele é claro, não deixa dúvida, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei. Então, os simples leitores da Bíblia, os simples frequentadores da igreja, os simples religiosos, que só estão nisso pro forma, para um desencargo de consciência, mas não entrega sua vida, não entrega seu coração a Deus, não muda de vida segundo os padrões de Deus, segundo a palavra de Deus, estão nessa mesma condenação. Porque ele diz assim, mesmo aquele que não leu a Bíblia, mesmo aquele que não frequenta a igreja, a lei de Deus, a natureza revela a lei de Deus, nós vemos isso no capítulo 1,
está gravado no coração. Essa pessoa tem um senso inicial de existência de um Deus e de existência de um Deus justo. Então, o homem é indesculpável diante de Deus. Por isso que o juízo de Deus ele é justo, ele é imparcial, né? E ele independe, é para todos. Irmãos e amigos, vamos examinar a nossa vida. Como é que está a minha religiosidade? Ela é sincera diante de Deus? Ou ela é só um ritual? Ou ela é só uma forma de eu ficar tranquilo com a minha consciência? Então, uma pergunta que nós temos que fazer e dar a resposta diante de Deus. Esse texto aqui, depois você lê com profundidade, meditando e se comparando a ele. E que Deus abençoe a cada um de nós a sempre comparar e falar assim: eu preciso de mudar a minha vida, porque às vezes tem preceitos da palavra de Deus que eu estou simplesmente conhecendo, mas não estou praticando. Eu preciso de mudar. É o que ele fala, ele tem que praticar. Ok? Vamos assumir esse compromisso diante de Deus. Primeiramente, quando a gente assume diante de Deus e muda, as pessoas que estão do nosso lado vão perceber e vão ver, houve mudança nessa vida. É a transformação que Deus faz em nosso coração, tá bom? Que Deus abençoe a gente para fazer isso, a cada dia revisar nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Eu desafio a cada um de nós a fazer isso diante de Deus. Então, esse aí é o resumão aí. O juízo de Deus é inevitável, ele é justo e ele é imparcial. E possamos disso. Você já parou para pensar como a natureza do homem é má? Isso acontece por causa do pecado que reside na raça humana e afeta toda a criação. Avalie quanto você tem lutado contra essa natureza má. Aquele nós falamos no ponto anterior, tá bom? O judeu tem alguma vantagem? Ele vai relatar aqui a respeito do judeu, aquele que às vezes tem uma religião, Y, X, e aí ele vai falar assim, tem vantagem? Romanos 2,25 ele fala assim, porque a incircuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, já não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra é circuncisão, és transgressor da lei. Versículo 28. Porque não é judeu nem apenas o que é exteriormente, nem é circunciso o que é somente na carne. Verso 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, o que é de coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A circuncisão era para o judeu uma forma, foi um mandamento, foi uma ordenança dada por Deus para que todos os homens sexo masculino deveriam ser circuncidados logo 8 dias após o seu nascimento. Era um sinal de pertencimento àquele povo. E o povo passou a fazer isso após gerações e achava que esse ritual humano, porque aquilo ali era um símbolo que Deus estava dando de pertencimento. Deus chamou esse povo para que eles fossem o baluarte, o comunicador da grandeza de Deus no meio deles. E eles falaram nisso. Então, o que estava vendo aqui nesse ponto aqui da palavra de Paulo aqui? É que as pessoas estavam se gabando por ser judeu, ter sido circuncisado. Ele fala assim, ok, vocês são circuncidados, nasceu com os familiares dentro da nação judaica, mas vocês não cumprem a lei, vocês não praticam a lei. Né? Então, ele está falando isso não resolve nada. Aquele que é o vizinho ali, que é um gentio, que conheceu a lei e que não é circuncidado, quer dizer, não pertence oficialmente à lei de Deus, ao povo de Israel, mas cumpre a lei de Deus, para Deus ele é circuncidado, ele pertence porque ele cumpre a palavra. Hoje a ordenança do povo de Deus, para pertencer à família de Deus, a ordenança que Jesus deixou, é o batismo, por exemplo. Então, o que nós fazemos?
Às vezes, um membro da igreja, uma pessoa da igreja, ele batiza, ele chega para a igreja, ele concorda com toda a palavra de Deus ali, arrepende seus pecados e batiza. E depois ele só fica no batismo. Ele só fica na igreja, mas ele passa a não cumprir a palavra de Deus. Ele toca a sua vida normalmente, né? Ele não afasta do pecado, ele não muda de vida, né? A vida dele continua a mesma, ele continua nos mesmos delitos, no mesmo pecado, nos mesmos vícios. Então Paulo está falando aqui, ó, se você continua nisso, é como se você não pertencesse à igreja de Cristo, né? Você vai passar pelo julgamento. Então, tem vantagem, ele fala, tem vantagem de você ser um membro da igreja, você ser um crente no Senhor Jesus Cristo, se você for verdadeiramente o cumpridor da palavra. Se não, você não tem vantagem nenhuma. Por isso que ele fala, porém é judeu aquele que é interiormente, aquele que é de coração, no espírito, é o versículo 29, né? Não segundo a letra, eu estou lá como membro daquela igreja. Então, esse estudo é pesado, é assim, mas é a palavra de Deus. Né, meu irmão e meu amigo, é assim. Então, nós temos que analisar qual é a nossa relação entre o povo de Deus e a palavra de Deus. Ele continua aí, né? O povo judeu pretensiosamente achou que tinha alguma vantagem sobre os gentios. É isso que nós estamos falando com você, né? A verdade divina revela que Deus não faz acepção de pessoas e ordena também que não façamos. Pare e pense. Você age de maneira discriminatória? Você se sente melhor que outras pessoas? Então, uma pergunta para nós hoje que devemos refletir e responder diante de Deus e para nós mesmos. A conclusão nossa, o que podemos concluir? Que não existe ninguém justo. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Ninguém busque a Deus. Versículo Romanos 3. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Olha o que diz o versículo 12. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando o homem vive na sua vida normal, com herança do pecado de Adão, olha o que fala esse versículo 12 aí, nós nos tornamos inúteis. Só nos tornamos úteis diante de Deus quando arrependemos dos nossos pecados. Aí Deus nos salva, nos perdoa o nosso pecado, nos salva, para que a partir daí possamos realizar obras dignas do arrependimento do qual fomos perdoados por Deus e também da nossa salvação. Então é muito importante a gente estar atento nisso aí. O outro item todos dizem palavras impróprias. Analisando cada um de nós, é isso que acontece. Então a garganta deles, só falando no versículo, é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno, víbora. Na realidade são coisas que passam pelo coração humano, né? Não há nenhum justo, ninguém que busca a Deus voluntariamente, é Deus que nos resgata. Ninguém faz o bem por conta própria, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da exortação da palavra de Deus todos os dias. Nós pensamos mal e falamos mal às vezes das pessoas, buscamos às vezes fazer coisas que não agradam a Deus, e com palavras, com pensamentos. Então tudo isso vai nos que realmente se conclui que somos pecadores. Todos fazem planos maléficos, né? A boca eles têm cheia de maldição e de amargura, falando aqui da palavra ainda. E o item 6 diz assim: há destruição e miséria em todos os seus caminhos, os seus caminhos há destruição, são inimigos dos homens e de Deus, desconhece o caminho da paz. E o último item aí: não há temor ou respeito a Deus. Essa aqui é toda a condição do homem pecador, do homem que vive regido pelo seu próprio caminho. Deus só reverte toda essa situação aqui quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Essa é a condição humana, é a minha, é a de todos nós. Então, essa é a condição de todos nós, se não arrependemos dos nossos pecados diante de Deus. E aí a palavra de Deus vai nos mostrar aí que não há justo.
Nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, né? Resumindo isso que nós falamos, ninguém faz o bem, todos fizeram palavras impróprias, todos fazem planos maléficos. Uma reflexão para nós. Todo homem está condenado, mas existe um caminho de salvação chamado Jesus Cristo. Você já conhece sua condição completa de perdição? Já entregou sua vida a Cristo? É uma pergunta que cada um de nós temos que responder. Na próxima lição, nós vamos refletir um pouco sobre esse assunto também. O apóstolo Paulo deixa claro que não há esperança para o judeu nem para o não-judeu. Todos estão condenados a enfrentar o justo juízo de Deus, e diante dele ninguém poderá se justificar. Os judeus acreditam que jamais perderiam o relacionamento com o Senhor, pois alimentavam uma visão particularista quanto à salvação. Deus, entretanto, revelou que a condenação deles era iminente, pois eles não se impressionam com religiosidade. Graças a Deus pelo dom da fé e salvação em Cristo. Então, meu amigo, meu irmão que está assistindo e vendo esse estudo, vamos pensar nisso. Deus não quer saber da religião, Ele quer saber da nossa relação com Ele. Primeiramente com Ele, de coração, com a palavra dEle. E é lógico que na hora que nós estamos com essa relação perfeita de sintonia com Deus e a sua palavra, oramos a Ele, pedimos a Ele perdão pelo nosso pecado, nós vamos querer estar junto uns com os outros, em união, na igreja, uns com os outros, em comunhão. Nós estamos por um período agora que nós não podemos estar pessoalmente, fisicamente abraçados, mas nós podemos estar espiritualmente junto com cada um. Que Deus abençoe o irmão nessa reflexão dessa palavra. Vamos colocar cada um de nós junto com essa palavra. E o próximo estudo nós vamos falar da justificação, do caminho da justificação. É a lição 5 desse estudo. Então Deus, e na palavra dele, o apóstolo Paulo aí vai apresentar esse caminho da justificação em Cristo Jesus, a fé, a salvação que ele vai oferecer. Uma vez condenados aqui, nós vimos hoje, nós vamos receber essa salvação. Que Deus abençoe você, toda a sua família, todo o seu lar, e que tenhamos um bom dia, um restante de domingo bom para quem está vendo esse vídeo no domingo, e que assim a palavra de Deus abunde em nosso coração de forma viva e eficaz. Oremos encerrando esse estudo. Senhor Deus, abençoe a cada irmão que assistiu esse vídeo, a cada amigo, para que a Tua palavra possa falar no nosso coração. Entendemos, ó Pai, que sem Cristo, sem o perdão do nosso pecado, nós somos miseráveis pecadores. Pecamos de todas as formas, Pai. Desde os nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, pecamos de várias e várias formas. Nossos caminhos não são perfeitos diante de Ti. Mas obrigado porque o Senhor nos enviou Jesus, o Senhor deixou a Sua palavra para nós. E nós estamos refletindo nela, Pai, para que o Senhor mostre a cada um de nós onde estamos pecando, e corrigir, arrepender e buscar a Ti o perdão e correção do nosso caminho. Nós Te pedimos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde nesse dia. Amém.